Se é uma coisa, meus caros, que vocês podem facilmente observar nos meios de comunicação, sobretudo na televisão, é que nós vivemos tempos em que a cartilha progressista ela domina com todas as forças os meios sociais. Comportamentos simples e narrativas simples de 20 anos atrás, hoje em dia elas são consideradas homofóbicas, são consideradas tóxicas, sobretudo quando se trata de masculinidade. Pois bem, cara, por que eu estou dizendo isso? Porque aconteceu uma coisa muito absurda no shopping de Itaipu, aqui em Niterói. Inclusive, em 2012, quando eu trabalhava com meu recém-falecido tio, entrega na rua, eu entreguei muitas vezes nesse shopping. Um segurança desse shopping abordou um casal de garotas lésbicas que, pelo que circulam os tabloides por aí, não posso afirmar, não vi nenhum vídeo comprovando, elas estavam se beijando no meio do shopping, em algum lugar do shopping. O segurança abordou e só pediu que elas não fizessem aquilo porque era um ambiente familiar. Essa é a narrativa que você vai ler nos noticiários da internet. Isso foi o suficiente para as duas, sobretudo uma das duas meninas, começarem a fazer uma histeria absurda, gritando, acusando o cara de homofóbico no meio do shopping e fazendo um vídeo para expor o sujeito. Vou mostrar o vídeo para vocês e a gente vai conversar sobre isso. Olha isso, que absurdo, cara. Olha só, pela postura, o tom de voz calmo, sereno, enquanto o outro lado extremamente desequilibrado. Isso claramente denota quem é que está tendo o controle e a razão na situação. E quem é que está perdendo totalmente, velho, as estribeiras e está causando um profundo e absurdo tumulto no meio do shopping. Eu espero que isso seja averiguado pela polícia no momento antes de tomarem qualquer decisão absurda. Olha isso, cara, que coisa mais ridícula. Se fosse um casal hétero que tivesse ali, você não ia fazer nada. Você é homofóbico! Olha isso. Filma, amigo. Pode filmar, você é homofóbico! Por que você fez isso? Ele tá escondendo isso! Olha o nível de desequilíbrio, meu Deus do céu, cara. Você é homofóbico! Mostra teu nome! Mostra o que você fez! Tá certo. Então o cara ele é homofóbico porque ele pediu para as moças não se beijarem no meio do shopping. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Vou continuar aqui. Vamos ver esse escarcel mais um pouco. Covarde? Como assim, cara? Olha o nível de desequilíbrio. Você tá com medo de perder teu emprego? Tá! Cara, ele tá fazendo perfeitamente certo. Não tem mais o que falar, cara. Sabe, essas duas donzelas não querem ouvir o lado do cara, não querem discutir, sabe, a atitude em si, a questão em si, só querem mesmo expor o cara como um tremendo de um cretino que claramente ele não é. Chega na encolha, maltrato. É complicado você saber até por onde começar. Eu nunca me esqueço, meus velhos, o ano era 2011. Eu estava começando o meu primeiro relacionamento, só que eu nunca contei até porque nunca teve necessidade. Eu estava, pasmem, numa fazenda florestal que tem aqui próximo da minha casa, onde eu já fiz vlog aqui no canal. Aqui é um lugar onde eu costumo praticar corrida, onde às vezes eu vou para fazer uma barra fixa, onde às vezes eu vou simplesmente para passar um tempo, caminhar com a minha mãe. E eu estava lá numa quadra de vôlei, a céu aberto, era o que? Era mais ou menos 11h30 da manhã, cara. Eu tinha saído do colégio de manhã cedo, a minha ex-namorada na época tinha saído do colégio dela, a gente se encontrou em algum lugar e a gente foi pra lá. A gente ficava sozinho numa quadra, naquele ambiente gigantesco, no meio de uma área verde, com ninguém em lugar nenhum. Ela tava sentada no meu colo e a gente tava se acariciando, conversando, se beijando, e não estávamos fazendo nada, sabe, de teor sexual, até porque era um ambiente público, ao ar livre durante o dia. Eu lembro que um guarda
florestal chegou pra gente e meio que chamou a nossa atenção, né? Dizendo que não podia ficar daquele jeito ali e tudo mais. Prontamente tirei ela de cima do meu colo, a gente ficou um pouco mais de boa assim e tal, e ficou por isso mesmo. Eu fiquei, na época, pensando assim, pô, mas qual é o problema? Não tem ninguém aqui, a gente não vai escandalizar ninguém, não estamos numa moita no meio do mato. Mas ficou por isso mesmo. Por quê? Porque a gente entende que ali existe uma hierarquia. O sujeito que está naquele ambiente, ele tá acima de mim em termos hierárquicos, ele é responsável por zelar por qualquer que seja a questão. Não entendi aquilo como assédio moral de forma alguma. Eu entendi que o cara tá fazendo o trabalho dele, cuidando de uma coisa que de repente existe uma ordem para aquilo, sabe? Por mais que a gente às vezes andava por lá e via camisinha jogada de manhã cedo, do pessoal que ia lá de madrugada, não importa. Se ele viu a gente durante o dia, ele veio falar com a gente, não importa. O problema dessa situação é que existe uma narrativa, como já falei no começo, que isso já vem sendo amplamente empurrado goela abaixo da gente, da cultura woke. Existem os grupos que são protegidos no Brasil, cara, que são o quê? Os grupos minoritários. Ele poderia facilmente ter colocado a cartilha de que ele é minoria, né? Que ele é o quê? Que ele é um homem negro, pobre, trabalhando na base da pirâmide, né? No emprego subalterno, que é o quê? Ele é segurança de shopping. Mas ele não fez. Eu tenho certeza, cara, que existe essas regras de convivência no local. Você não pode fazer o que você quiser fazer no shopping. Pelo nível de desequilíbrio, cara, não me surpreende, eu não posso afirmar, se o nível desse beijo lésbico no meio do shopping não fosse algo, meu Deus, era só de repente, uma demonstração de afeto. Não vai me surpreender se de repente ela estivesse literalmente se pegando. Eu não quero fazer aqui, sabe, juízo de valor de ninguém, mas qualquer pessoa, e eu falo isso porque eu já pertenci, cara, à cartilha progressista, eu já fui um cara de esquerda, eu já cansei de falar isso aqui no canal. O nível de pessoas desses grupos, eu não vou dizer necessariamente de depravação, porque a gente tá falando de beijo, eu não acho que beijo na boca é depravação, mas se você for em qualquer lugar, ambiente público que tenha encontro de grupo LGBT, e aqui em Niterói, inclusive, eu nunca esqueço, quem é de Niterói pode falar, tem um shopping bem market, fica no centro de Niterói. Por trás do shopping, eu lembro que isso aí em 2011, 2010, 2009, olha quanto tempo, se encontravam esses grupos LGBTs naquela época, e eles ficavam ali, sabe, em reunião entre si. Era cada cena bizarra, sabe, de cada beijo, assim, de amasso, mano, grotesco, assim, sabe, coisa que até um casal hétero incomoda de ver, sabe, um lugar que passa senhora, criança, um ambiente, tudo bem, é público, é a rua, tudo mais. Eu sei que por A mais B, que geralmente esse povo não é tão discreto assim na hora de demonstrar o seu afeto, entre aspas, tá? Não é um grupo que costuma ser muito comportado. E novamente, eu não tô fazendo juízo de valor, eu tô fazendo isso baseado nas minhas lembranças, isso de tantos anos atrás. Então, o quê? De repente, uma forma de protesto? Não sei, tô colocando só uma possibilidade. Será que de repente essas moças não estavam usando a sua liberdade de se expressar o seu amor homoafetivo no ambiente público para demonstrar, olha, somos um casal LGBT empoderado. Vamos demonstrar nosso afeto em público, de repente, o quê? Com uma cena que possa, de repente, escandalizar as pessoas no local, ao ponto do segurança ter que falar, putz, cara, se eu não fizer nada, de repente meu superior ver na câmera ali e falar, ô fulano, por que você não foi ver aquilo ali e tal, aquele ali vai incomodar os frequentadores de shoppings? Lembrando que Shopping Itaipu Multicenter, área que pega Piratininga e Itaipu. Vocês não conhecem, vocês são de fora do Rio de Janeiro, mas é área nobre. Eu, com meu tio, como já falei naquela época, já fui naquela região para fazer entregas em condomínios de luxo, que você entra na cidade, cara, boom, Porsche, Mercedes, condomínios de luxo, área nobre, região oceânica, perto de praia. Os ricaços dali, quando vão de repente ir pro shopping, no final de semana, não sei que dia que ele foi, e detalhe, foi dia da consciência negra, nem isso foi levado em consideração pelas donzelas. De repente, ele poderia levar uma chamada por não fazer nada. Essa é a verdade. E acabou que o cara foi afastado por cumprir, de repente, seu trabalho. Esse é o nível que a gente está no Brasil de liberdade, entre aspas, liberdade para quem? Para quem, de repente, segue a cartilha progressista. Um segurança de shopping abordar um casal lésbico para falar, olha, vocês estão se pegando aqui, vocês não podem fazer isso no shopping, isso vai meio que incomodar os frequentadores demais, porque isso não é uma cena muito legal. Homofóbico. Eu já contei, isso já aconteceu comigo num lugar que não tinha ninguém, com a minha namorada. Aparentemente se perdeu o direito de exercer o trabalho a depender de quem você aborda. Qual é o próximo passo? Um casal homoafetivo assaltar um banco e o policial ser afastado porque prendeu? Tipo, cara, é o tipo de coisa que me faz ficar tão incomodado, cara, mas tão puto, porque daqui a pouco você não vai poder fazer o seu trabalho. Sim, vamos esperar a investigação. Eu espero, cara, que se esse sujeito for afastado e perder o seu emprego de vez, que ele busque seu direito na justiça e consiga indenização, porque isso seria um absurdo, e que ele consiga outro emprego rápido, porque mostrou-se um cara muito, muito calmo para lidar com situações
adversas. Não é qualquer pessoa que conseguiria ficar, sabe, tão sereno e não revidaria de volta os insultos, sabe? Ele mostrou que sabe fazer o trabalho.